Oi, pessoal, voltamos, né? Coloquei aqui de novo no chat a regra. Então, né, dando continuidade, né, ao nosso bate-papo, nesse segundo momento, eu preciso verificar se é competência originária de algum tribunal ou se é competência de órgão atípico. Então, é um ponto muito importante que eu vou precisar parar para fazer uma análise, né, nesse instante, até para conseguir efetivamente ter ali uma solução. Também, dificilmente, você estará em uma situação que se enquadre nessa hipótese, né, de órgão atípico ou competência originária. É muito mais comum você estar em uma situação de competência regular e tudo mais. Então, não é competência originária, não é competência de órgão atípico. A gente vai para o terceiro ponto, para o terceiro degrau. Nós temos que ver agora se é justiça comum ou se é justiça especial. Lembra que justiça comum é federal e estadual. Justiça especial, trabalhista, eleitoral e militar. Né? Vocês já viram isso, né? Então, cabe a mim, nesse instante, verificar se eu estou diante de um processo de competência de justiça comum ou de competência de justiça federal. Então, vamos anotar: comum, estadual e federal, justiça especial, militar, trabalhista e eleitoral. Dica: primeiro pensa se é especial. Né? Então, verifica, é uma questão trabalhista, é uma questão militar, é uma questão eleitoral? Fica mais fácil. Não, não é. Não é nenhuma desses três. Então, não é justiça especial, é justiça comum. E sendo comum, é federal ou é estadual? Ah, professor, mas como que eu vou saber se é federal ou estadual? Simples, jovem. Para ser competência federal, tem que estar no artigo 108 e 109 da Constituição. Fora dos 108 e 109 é porque não é competência da Justiça Federal. Toda a competência da Justiça Federal está traçada nos artigos 108 e 109, que é o trabalho de você abrir o código e ler. E se não tiver no 108 e 109, é porque é Justiça Comum Estadual. A Justiça Comum Estadual, ela tem competência residual, né? Vamos anotar isso. Justiça Comum Estadual tem competência residual. E que isso significa? E que significa ter competência residual? Ela recebe tudo que as outras não pegam, sabe? Então, vai para a Justiça Comum Estadual o resto. Todas as outras justiças, né, todos os outros órgãos de julgamento possuem competência delimitada. Então, se eu olho para a Justiça Federal, artigo 108 e 109, se eu olho para a Justiça do Trabalho, eu vou verificar a partir do artigo 114. Se eu olho para a Justiça Militar, eu vou verificar no 124. Se eu olho para a Justiça Eleitoral, eu vou pensar lá por volta do 121 da Constituição. Então, todas essas justiças, elas possuem uma competência delimitada. A Justiça Especial, a Justiça Comum Estadual, não. Você não vai achar em lugar nenhum da legislação a fala, será julgado perante a Justiça Estadual. O caminho é o inverso. Você primeiro tem que verificar se não é competência dos outros, porque se não for um caso específico de Justiça Especial ou de Justiça Federal, é porque é da estadual. Estadual fica com o resto, com o que sobra. E não é pouca coisa, continua sendo muita coisa, né? Então, esse terceiro ponto é fundamental, né? Justiça comum ou especial? Se for comum, federal ou estadual? É um ponto importante. Depois, verifica o foro, que é o 5, é a cidade. Então, agora é hora de achar a cidade em que a ação deve ser proposta. Dica, vai no CPC. A partir do 46, aí você vai achar o foro. E depois você vai identificar o juízo competente. E, professor, como é que eu descubro o juízo? Aí você normalmente vai conseguir descobrir por matéria, de acordo com a matéria que o processo está discutindo.
Deixa eu compartilhar com você aqui o CPC, para você verificar comigo. Ó, artigo 46. Olha o que ele diz, para você observar como é bem clara a redação do próprio dispositivo. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bem imóvel será proposta em regra no foro do domicílio do réu. Jovem, presta atenção aqui. A gente tem que entender que do artigo 46 até o 53, eu só tenho regra de competência. E aí eu tenho das mais gerais para mais específica. A ideia é sempre procurar uma regra específica para o meu caso. Se eu não tenho uma regra específica para o meu caso, aí eu vou para a regra geral. Então, a primeira regra geral que nós temos é essa do domicílio do réu, que está no 46. E o 46 deixa isso bem claro, né? A ação fundada, baseada em direito pessoal ou em direito real sobre bem imóvel é proposta em regra no foro do domicílio do réu. Primeira coisa, o que é direito real? Direito real são os direitos previstos no artigo 1225 do Código Civil. Então, os direitos reais, eles estão expressamente previstos no artigo 1225 do Código Civil. Para a gente pensar em direito real, né, são direitos atrelados a bens. Os direitos reais sempre estabelecem uma relação da pessoa com bens, com objetos, com coisas. Isso é uma relação de direito real. Direito pessoal é tudo que não for direito real. Então, nas relações das pessoas com outras pessoas, a gente tem direitos pessoais. Então, indenização, a questão de dívida, tudo isso é direito pessoal. Casamento, divórcio, guarda, tudo isso é direito pessoal, tá? Então, direitos reais é só o que se refere à relação da pessoa com bens. Aí, se eu abro o artigo 1225 do Código Civil, ele vai me dizer, são direitos reais. E o primeiro que ele coloca é a propriedade, como o primeiro direito real. O que é a propriedade? É a relação que eu tenho com alguma coisa me pertence, né? Ok, e aí? Vamos aprofundar essa conversa, né? Como que eu traduzo ou como que eu entendo o caput do 46? Se eu tenho uma ação que tem por objetivo discutir direito pessoal, uma indenização, por exemplo, ou direito real, propriedade, sobre um bem móvel, sobre um carro, sobre uma moto, a ação é proposta, em regra, no foro, lugar, território, do domicílio do réu. Então, aqui eu tenho que pensar nisso. Bom, eu tenho que propor uma ação de indenização, né, contra a Thaís. Se eu for seguir o artigo 46, qual é a regra? A regra é, a Thaís mora onde? Não sei, vamos imaginar, Apucarana. Então, essa ação vai ser proposta em Apucarana. Se eu estou discutindo a propriedade de um bem imóvel ou se eu estou buscando algum tipo de ressarcimento indenizatório, tá? O André colocou aqui, mas e se o juízo e o foro forem diferentes? Mas como assim, André? Mas as cidades de quem forem diferentes? Você fala a cidade do autor e do réu serem diferentes, é isso? Então, mas qual que é a regra do 46? A ação é proposta no domicílio do réu. Não é analisado onde o autor mora. Não importa onde o autor mora, entendeu? A ação tem que ser proposta no foro do domicílio do réu. Em nenhum momento, né, a gente tem essa fala sobre a preocupação com o domicílio do autor. Se eu for observar os parágrafos dessa que eu comentei, né, eu tenho a regra geral e tenho várias especificidades. A gente tem o parágrafo primeiro. Se o réu tiver mais de um domicílio, eu posso escolher. Então, ele passa cada semana em um lugar, assim, tem vários domicílios, eu posso escolher. Sendo incerto ou desconhecido o domicílio do réu, ele pode ser processado onde ele for encontrado ou no foro do domicílio do autor, mas aqui são regras que excepcionam
o caput, né? A regra geral é o foro do domicílio do réu. Eu vou propor a ação onde o réu se encontrar. E aí não importa se o autor mora em cidade diferente do réu. Entendeu, André? Ok. Ah, então, essa é a primeira regra que nós temos que observar. Agora, se eu vou para a regra do artigo 47, né, vou pular, não vou ler um por um, né, a matéria já foi trabalhada. Olha o que diz o caput do 47. Para as ações fundadas em direito real sobre imóvel, mas agora é imóvel, não é sobre imóvel, é competente o foro da situação da coisa. Então, eu estou discutindo propriedade de uma casa. O que eu tenho que analisar? Essa casa fica onde? Ah, essa casa que a gente está discutindo propriedade, ela fica em Curitiba. Eu, autor, né, moro em Arapongas, o réu mora em Ponta Grossa. A casa fica em Curitiba. O que fala o 47? Se eu estou discutindo direito real, é no lugar da coisa. Então, a ação tem que ser proposta em Curitiba. Ah, mas onde o autor e o réu moram? Não importa. Isso aí não está sendo analisado nesse momento, né? Então, a regra é local da coisa. Isso só para bem imóvel. Então, isso acontece muito em algumas ações que discutem questões relacionadas a fazendas, a chácaras, lugar da coisa. E independente do cara morar em Manaus, lugar da coisa. Tá? Então, é muito importante a gente ter esse cuidado. Ah, e aí, o artigo 48, né, fala do foro do domicílio do autor da herança. Então, a pessoa falece. Onde vai ser feito o inventário dessa pessoa? No domicílio em que ela viveu por último. Então, ela deixou bens em vários lugares, mas ela faleceu em Londrina e deixou bens espalhados, assim. Sempre procurou a regra mais específica. Essa ação de inventário tem uma regra específica no 48, tem que ser proposta no último domicílio do falecido. Se ele, por último, estava em Londrina, então essa ação vai ser proposta em Londrina. Claro que a gente tem parágrafo único, com especificidades, depois você precisa ler artigo por artigo, né? E se é uma ação que o réu é ausente, naquelas circunstâncias de ausência que vocês estudam lá em Direito Civil 1, né? Então, a ação foi proposta contra um réu que é ausente. Onde essa ação vai ser feita? No último domicílio do ausente. Até mesmo a ação de ausência, de decretação de ausência, ela é proposta no último domicílio em que essa pessoa que desapareceu, ela estava. Então, vai ser proposta nesse lugar, tá? Artigo 50. A ação em que o incapaz for réu será proposta no domicílio do seu representante ou assistente, né? Por que ele coloca representante ou assistente? Porque a gente tem incapacidade absoluta e incapacidade relativa, né? Se for absoluta, representante; se for relativa, assistente. É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autora a união. Então, se eu vou processar a união, é uma ação que eu vou entrar contra a união buscando uma indenização. É direito pessoal, né? Não falei que o direito pessoal é domicílio do réu? Lembra? Eu sempre procuro a regra mais específica. Tem uma regra específica dizendo: se você vai processar a união, no domicílio do autor, né? Ah, Opa, inverti aqui. É que vai dar no mesmo, né? Olha o que diz o 51. É competente o foro do domicílio do réu para as causas em que seja autora a união. Então, a união é a autora do processo, ela propõe a ação no domicílio do réu. Beleza, parágrafo único, né? Se a união for demandada, aqui do 51, a união é a processada, a ação poderá ser proposta no domicílio do autor, no da ocorrência do ato, do fato que originou a demanda, ou no da situação da coisa, ou ainda no Distrito Federal. Aí fica a escolha do autor. Se eu vou processar a União, essa ação vai ser proposta no Distrito Federal, no meu domicílio, obviamente vai ser no meu domicílio, por uma questão de facilidade, né? Imagina ter que ficar indo para Brasília o tempo todo, não tem cabimento. Ou posso escolher o lugar em que aconteceu a coisa, né? Então, pensa assim, estou eu dirigindo meu carro em uma rodovia federal, e aí eu acabo me envolvendo em um acidente por conta da má conservação da rodovia federal. Por conta disso, eu vou processar a União.
porque essa má conservação da rodovia federal me gerou prejuízo. Ok. Imagine que o acidente aconteceu em uma rodovia federal situada nas proximidades de Ribeirão Preto. Eu moro em Arapongas, Paraná. O acidente aconteceu em Ribeirão Preto. E tem Distrito Federal, vou processar a União. Onde eu vou entrar com essa ação? Eu escolho. Posso processar em Arapongas, posso ingressar com essa ação em Ribeirão Preto, que é onde aconteceu a situação, ou posso propor essa ação no Distrito Federal. Então, eu vou sempre procurar essas regras mais específicas. A gente já está quase chegando no fim, né? 52, né? É competente o foro do domicílio do réu para as causas em que seja autor Estado e Distrito Federal. É a mesma regra que a anterior, mas agora aplicada ao Estado e o Distrito Federal como autor mesmo, né? Então, domicílio do réu. Ou se eu quero processar o Estado ou o Distrito Federal, parágrafo único, né? A ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no lugar onde originou a circunstância, né? No caso do nosso exemplo, o acidente, ou na capital do Estado. Quero processar o Estado do Paraná. Onde eu vou propor essa ação? Posso propor no meu domicílio, posso propor em Curitiba. Ou se aconteceu alguma coisa em algum outro lugar distante desses dois, seria uma terceira opção. Fica a meu critério essa escolha, né? E o artigo 53, um artigo bem interessante, muito completo, diga-se de passagem, né? Ele diz o seguinte: é competente o foro. Perceba que todas essas regras ela fala, é competente o foro. Ele está falando de território o tempo todo, de território. Inciso 1, para a ação de divórcio, separação, anulação de casamento, reconhecimento ou dissolução de união estável. Temos uma regra específica para divórcio. Onde tem que ser proposta essa ação? A, no domicílio do guardião do filho incapaz. Então, eu tenho que verificar, o menor ficou com quem? O filho menor de idade ficou com quem? É nesse lugar que tem que ser proposta a ação de divórcio, casamento, blá, blá, blá. Então, você morava com o seu companheiro em Apucarana. E aí vocês decidiram que não era mais suportável a vida em comum, e aí o seu companheiro ou a sua companheira vai embora de Apucarana, muda para Foz do Iguaçu com a criança, com o filho de vocês. Onde essa ação de divórcio vai ser proposta? Em Foz do Iguaçu. É a regra da linha A, domicílio do guardião do filho incapaz. Simples assim. B, do último domicílio do casal, caso não haja filho incapaz. Então, esse seu companheiro ou companheira foi para Foz, só que vocês não têm filhos, ou pelo menos não têm filho incapaz. Se tiver filho tudo maior de idade. Onde essa ação vai ser proposta agora? Em Apucarana, porque foi o último lugar em que vocês moraram conjuntamente. Se não tiver filho incapaz, é claro. C, do domicílio do réu, se nenhuma das partes residir no antigo domicílio do casal. Então, vocês não têm filhos, ou tudo filho maior de idade, moravam em Apucarana juntos, com a separação, cada um foi para o canto. Você foi morar em São Paulo, o seu companheiro ou companheira foi morar em Florianópolis. Cada um num canto. Onde vai tramitar essa ação de divórcio? No domicílio do réu. Aí vai depender de quem vai entrar primeiro, né? Se você, residente em São Paulo, entra primeiro, você vai ter que propor ação em Florianópolis. Agora, se o que está em Florianópolis entra primeiro, ele vai ter que propor ação em São Paulo. Só que temos uma regra muito importante que foi introduzida em 2019, do domicílio da vítima de violência doméstica e familiar, nos termos da Lei Maria da Penha, né? Então, se eu tenho uma situação de divórcio, reconhecimento de solução de união estável, anulação de casamento, enfim, se eu tenho esse tipo de processo e faz parte da discussão do processo questões de violência doméstica, aí eu vou optar pelo domicílio da vítima. Então, aqui é uma regra específica que foi introduzida em 2019. Inciso 2, domicílio ou residência do alimentando para a ação em que se pedem alimentos. Não só que se pede, mas que também se busca modificar a cláusula alimentícia, né? Então, é no lugar onde o alimentando se encontra, aquele que recebe alimentos. Inciso 3, o lugar. Percebe? O 53 é o artigo mais completão que a gente tem aqui, né? Onde está a sede para a ação em que for ré a pessoa jurídica. Então, eu proponho essa ação na sede, né? B, onde se acha a agência ou sucursal quanto à obrigação que a pessoa jurídica contraiu. C, onde exerce suas atividades para a ação em que for ré a sociedade ou associação sem personalidade jurídica.
D, onde a obrigação deva ser satisfeita para a ação em que se lhe exigir o cumprimento. E, né, de residência do idoso para causas que versem sobre direito previsto no Estatuto do Idoso, né, que é uma questão de Estatuto do Idoso, tá? Se não for algo envolvendo questões do Estatuto do Idoso, eu não vou seguir a linha E. Enfim, aí a gente tem ali várias situações, né? Pega o inciso 4, do lugar do ato ou do fato para a ação de reparação de dano, em que for réu administrador e tal. O Eduardo colocou aqui uma pergunta. Estou peticionando o inventário, o autor da herança é de Ortigueira, mas lá é juízo único. Eu coloco ao juízo único de Ortigueira ou ao juízo da vara de família e sucessões de Ortigueira? Eduardo, segura aí essa pergunta. Eu já chego nela, tá? Perceba, e aí faz parte da primeiro momento da resposta para você, que é assim, por enquanto, a gente está identificando o foro competente. Lembra que foro é lugar. Então, conforme o que nós já lemos no artigo, você já sabe que a ação é Ortigueira. Isso é foro, é lugar, comarca de Ortigueira. A partir da identificação do foro, lembra da regrinha que eu colei para vocês de novo. Depois de identificar o foro, qual que é a última? Que é a 5, verificar o juízo competente. Agora, já que identificamos o foro competente, que é comarca de Ortigueira, agora vem a minha análise, né? Qual juízo vou propor essa ação? Eu sei que é em Ortigueira, mas Ortigueira, independente de ser juízo único, essa terminologia juízo único é só porque tem um juiz só para tudo, tá? Mas ainda assim eu tenho varas, né? Eu tenho vara civil, eu tenho vara da família, vara criminal, e eu vou propor esse inventário onde? Vara civil, vara da fazenda, vara da família, vara criminal, juizado especial, né? Qual é o juízo competente para julgar inventários, né? E agora, efetivamente, respondendo a sua pergunta, eu já tinha terminado de ver os artigos aqui, né, do 53, achei que ia demorar mais para chegar nessa sua situação, né? O que acontece agora? Eu tenho que pensar o seguinte: inventário é uma regra prevista em qual matéria? É uma regra prevista em direito civil. O inventário está dentro do Código Civil. Quando eu penso Código Civil, eu penso automaticamente vara civil. Mas aí eu tenho o regimento interno do TJ que diz que inventários devem tramitar na vara da família. Isso pode parecer óbvio hoje, porque se eu paro para pensar assim, vara da família, direito de família, inventário é direito de família. Poderia pensar assim, hoje não estaria errado pensar dessa forma. Mas até uns 6, 7 anos atrás, antes desse período, a inventário era na vara civil, não era na vara de família. E aí teve uma mudança no regimento interno que há uns 6, 7 anos trouxe o inventário para a vara da família. Então isso é uma determinação do regimento. Mas se hoje daria para você pensar assim, poxa, inventário é uma questão de direito de família. Direito de família, eu tenho um órgão específico que é a vara da família. Então, neste caso, você vai propor onde essa ação, né? Ao juízo de direito da vara de família e sucessões de Ortigueira, da comarca de Ortigueira, estado do Paraná. E que bom que você está endereçando corretamente, né? O endereçamento é exatamente assim, ao juízo de direito da vara de família. Não é excelentíssimo senhor doutor, juiz e blá, 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 blá. Entendeu, Eduardo? Então, vamos pensar em algumas coisas, né? Para a gente refletir. Nada, jovem. Vamos pensar em algumas circunstâncias, né? Que nós precisamos pensar aí para ingressar com a ação. Vocês todos devem ter acompanhado aquele rolo gigantesco, né? Daquele concurso para a Polícia Civil, lá de Curitiba, que foi cancelado 5 horas antes da prova. O povo tudo em Curitiba para fazer prova, passagem comprada, hotel reservado, já pago, aquele quebra-pau todo, e o cara chega no hotel um dia antes para ficar descansado, no que ele vai dormir, ele acorda com o cancelamento do concurso, né?
uma situação muito tensa, né? Convenhamos. Até uma pessoa que eu estava conversando sobre isso, a pessoa me disse assim, mas ele não sabia que era surto de Covid? Mas, gente, e o povo da faculdade que organizou o concurso também não sabia? Sabe? Então, não é por aí. Então, se acha que não tem condição de fazer por conta do coronavírus, então nem marca concurso, né? Faz o povo gastar um monte, se inscrever, e viajar. Teve gente que veio de outro estado para cá, o gasto foi gigantesco. Aí a gente para pensar, bom, eu fui, me dirigi até Curitiba, né? E aí o concurso foi cancelado, né? Diferente de um amigo meu, isso de fato aconteceu, e aí não tinha o que fazer, né? E também ele vai entrar com uma ação para demonstrar que é uma besta, né? Ele fez uma inscrição para um concurso no Mato Grosso, chegou no dia do concurso, ele pegou, informou o horário para o pai, e o pai, muito parceiro, falou: vou te levar no concurso, filho. E levou o rapazinho. Hoje mora em Curitiba, esse meu amigo, um grande amigo. Foi meu padrinho de casamento, tudo. Levou esse filho para Mato Grosso fazer o concurso. E acreditando no horário que o filho tinha passado, mas o filho não se atentou que no estado do Mato Grosso o horário é diferente, dependendo da cidade. Não é o mesmo fuso horário que o nosso. Né? Então ele chegou para fazer a prova já tinha começado, e consequentemente ele foi à toa para Cuiabá. À toa. E voltou. Eles chegaram no Mato Grosso, viram a situação, o pai queria matar ele, e com razão, e voltaram para cá. Nisso não tem o que ser feito. Isso não tem que ser feito. Mas nesse caso, nós temos uma peculiaridade, né? A pessoa foi até Curitiba, teve um monte de gasto e não pôde fazer a prova. Então, agora tem sido fomentado, né, várias ações contra a Universidade Federal do Paraná, que é a entidade que organizou o concurso e que promoveu esse cancelamento. Então, nós temos uma ação em que é autor o candidato, né, ao concurso, buscando um ressarcimento, direito pessoal, né, e é réu a Universidade Federal do Paraná. Essa é a lógica que nós temos, é isso que chegou ao seu escritório. E aí? E aí, como que nós precisamos observar essa situação? Esse foi o problema que chegou até você. Então, como que eu chegarei a um resultado, né, sobre essa circunstância? Vamos pensar naquela regrinha. Primeiro, é competência nacional ou internacional? Eu, brasileiro, quero processar a Universidade Federal do Paraná, fica no Brasil. Então, é óbvio que é nacional. Segundo degrau, sendo nacional, é competência originária de algum tribunal ou órgão atípico? Né? Processar uma universidade federal faz com que o processo tenha que ir especificamente para o Tribunal de Justiça ou para o Tribunal Regional Federal. Como que eu vou saber isso? Vou saber isso acessando, abrindo a Constituição lá nos artigos 108 e 109 para verificar se tem competência de órgão originário. Se você ler, você vai perceber que não é competência originária, né? Ou do 102 do STF ou do 105 do STJ. Não, processar uma universidade não é competência originária. O princípio é primeiro grau mesmo, tá? E muito menos de órgão atípico. Então, passei o segundo degrau, vou para o terceiro. É justiça comum ou especial? Lembrando, né? Justiça especial é militar, eleitoral e trabalhista. Eu quero uma indenização da UFPR por um cancelamento de concurso. Isso é questão militar? Não. Isso é questão trabalhista? Não. Isso é questão eleitoral? Não. Então não tem como ser justiça especial, vai ser justiça comum. Agora, sendo comum, estadual ou federal? Estadual ou federal? Aí, quando eu olho para o artigo 109, eu verifico que essas entidades de caráter federal, como é o caso da UFPR, autarquias e tudo mais, elas fazem com que a ação tenha que ser proposta na Justiça Federal. Então, essa é uma circunstância em que a ação tem que ser proposta na Justiça Federal, por causa da previsão do artigo 109. Se fosse uma UEM, Universidade Estadual de Maringá, UEL, Universidade Estadual de Londrina, Justiça Estadual. Porque daí não tem nada sobre Justiça Federal em relação a essas instituições de ensino estaduais. Aí é competência estadual. Então, sendo
o FPR, Justiça Federal, é o órgão competente. Agora, competência de foro e competência de juízo. Agora, a gente tem que parar para pensar. Bom, competência de foro, eu tenho que dar uma olhada nesses artigos que a gente acabou de colocar. Eu não posso achar que isso eu estou processando o Estado. A universidade ela tem autonomia, né? Ela tem personalidade jurídica própria. Eu não estou processando a União. Não é caso de processar a União aqui. Mas aqui é, na verdade, uma ação onde é réu uma pessoa jurídica e eu busco uma indenização. Então, via de regra, essa ação tem que ser proposta em Curitiba, domicílio do réu. A UFPR, a sede, fica em Curitiba, né? Até se eu olhar aqui no 53, eu tenho lá do lugar onde está a sede para a ação em que for ré a pessoa jurídica. Então, essa ação vai ser proposta deve ser proposta em Curitiba. E o juízo? Eu estou falando de indenização. Indenização é responsabilidade civil. Responsabilidade civil é Código Civil, artigo 927, vara civil. Então, vara civil da Justiça Federal de Curitiba é a ação onde vai ser, em tese, proposta essa ação contra a Universidade Federal do Paraná. E isso eu vou fazer, essa análise, em qualquer problema ou processo que chegar até mim, para produzir ali algum tipo de conclusão, né, para chegar aonde a ação deve ser proposta. Então, a gente tem uma situação, né, e se a ação tiver vários réus? Então, vamos pensar em um problema, né? Eu fui ofendido por por três réus. Três réus ali produziram um dano até mim, de alguma maneira me geraram ali alguma ofensa, né? Eu tenho três réus produzindo esse tipo de situação em meu desfavor. Ok, que coisa mais linda, né? Só que cada réu mora numa cidade. E aí? Eu proponho três ações, cada uma contra um, na cidade de cada um? Posso propor, fica a meu critério. Mas eu posso fazer uma ação só. Quando eu tenho vários réus, onde a ação é proposta? Olha o que fala o parágrafo 4º do 46. Havendo dois ou mais réus com diferentes domicílios, serão demandados no foro de qualquer um deles, a escolha do autor. Então, eu vou processar três réus. Eu moro em Arapongas, aí um réu mora em Apucarana, um mora em Mandaguari, um mora em Maringá. Onde eu proponho essa ação? Eu que escolho, ou Apucarana, ou Mandaguari, ou Maringá. Verifico a regra específica prevista no próprio código, né? E é assim que eu vou identificando, né, o lugar onde a ação deve ser proposta. Nesse caso, uma ação indenizatória, né? Não é internacional, então é nacional, não é órgão atípico, nem competência originária, é justiça comum, né? Não é trabalhista, eleitoral, militar, é comum estadual, que é uma indenizatória contra pessoas quaisquer, competência de foro, a cidade de qualquer um deles, a meu critério, competência de juízo, vara civil, uma ação indenizatória, vara civil, né? Se fosse uma circunstância de divórcio, eu iria para a vara de família, é uma questão de guarda, vara da família, infância, né? Então, são situações que eu preciso me atentar para essa identificação. O Luciano colocou aqui, professor, no caso de prevalecer o foro do guardião do menor, estamos falando da aplicação do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, elencados no artigo 227 da Constituição, não só no 227 da Constituição, claro que ele tem uma importância muito grande nessa seara, mas também no próprio artigo 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Sempre quando eu tenho demandas em que envolvem crianças e adolescentes, deve ser preservado aquilo que for o melhor interesse para essa criança. Isso é fundamental. Então, sim, a previsão que nós temos de competência de fazer com que o processo tramite onde a criança se encontra, isso é uma forma de garantir o melhor para ela, principalmente porque é muito comum que essa criança tenha que passar por alguns laudos, por alguns exames. Então, é muito mais fácil que o processo esteja onde essa criança está, para facilitar a realização desses laudos por parte de psicólogos, assistentes sociais. Tudo bem, pessoal? Márcio, ficou mais clara essa questão de competência?
Sim, professor. Ficou bem explicadinho, professor. Beleza, obrigado. Beleza. Alguém tem mais alguma dúvida? Meus queridos, não havendo mais manifestações, estamos com 2 minutos, vamos encerrar então por hoje. Muito obrigado pela participação de vocês. Excelente semana. Nos vemos novamente na quinta, né? Na quinta-feira, creio eu. Beijos e abraços. Até mais. Tchau, tchau. Professor, boa noite. Boa noite, senhor. Noite, noite.